Então, Bhaktisiddhanta Vaibhava, a biografia de Prabhupada Bhaktisiddhanta, a gente está lendo a respeito de alguns discípulos, né, que não são tão conhecidos, né, por nós, mas que são muito importantes na missão de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Né. É falar de Sripada Indra Narayana Chandra Bhakti Bhushan. Então ele está falando que ele, né, o Bhakti Bhushan, né, Narayana Chandra Bhakti Bhushan, ele ficou muito inspirado, né, com a pregação e pureza de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, seus seguidores. Né. Isso era muito interessante, que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele inspirava muito. Até teve um ocidental, né, que era ele era um inglês, assim, um oficial, uma autoridade, né, do governo inglês, e quando ele viu o Prabhupada Bhaktisiddhanta com seus discípulos, né, ele falou assim, ele teve a impressão, né, ele falou isso, ele relatou, que era Jesus com seus apóstolos, né, ele teve essa impressão. O Prabhupada Bhaktisiddhanta ele tinha um poder muito forte, assim, espiritualmente, né, claro. E os seus discípulos também, né? Todos eles foram mandados, né? Ou seja, são almas que foram enviadas para ajudar Prabhupada Bhaktisiddhanta. Não eram pessoas comuns, né? A gente entende, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele, que nesse momento, né, cantava 192 voltas de japa por dia, imagina? 3 lakhs, 3 de 64. Ele cantava todos os dias, ele cantou por 10 anos, né? Mais ou menos 10 anos. Em algum momento, quando o Bhaktivinoda Thakur abandona o corpo, depois o Gorakshura Das Babaji Maharaj abandona o corpo, isso foi no meio do seu voto, né? Então se diz que ele ficou muito assim, receoso, né, de pregar, né, de fazer as coisas que ele tinha que fazer. Mas eles aparecem numa visão para ele. Não somente eles, mas os Goswamis de Vrindavana, todo o Panchatattva, né? Explicando para eles, a gente vai mandar ajuda, a gente vai mandar pessoas para ajudar você. Então todos os discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, são muito especiais, não são pessoas comuns, não. Ou seja, não é que são devotos ordinários, né? Então a gente está falando de Indra. Perdão. Bom, aí se diz que um zamindar, né, um latifundiário, né, chamado Indra Narayana Chandra, ergueu o Yogapith na margem do Gorakunda, ou Indra Narayana Dharmashala, que mais tarde foi convertido nas instalações do Instituto Bhaktivinoda Thakur. E também se comprometeu a construir a Adwaita Bhavan, né, que é como a casa de Adwaita lá em Mayapur, né? A gente sabe que Adwaita Prabhu ele tinha a casa em Shantipur, né, mas quando ele estava em Mayapur ele também tinha a sua casa, que é ali do lado do Srivasanga. Né? Então ele ajudou a fazer isso. Deu muitas contribuições para a Mata. Aí uma vez quando ele estava passeando, andando aí, Prabhupada Bhaktisiddhanta passou de carro, né? Tá, aí, eu acho que esse já foi, mas tudo bem. Aí diz que ele prestou reverências, né, para Prabhupada Bhaktisiddhanta, assim, no meio da lama, assim, né? Ele foi e deu Dandavats, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta falou, não, mandou parar o carro, falou, para não fazer isso, né, porque realmente, né, ia se sujar todo. Ele falou, o único dever que eu tenho, né, ele falou, não, a gente não pode, eu não posso deixar de fazer isso, ele falou. Porque o único dever que eu tenho é prostrar-se diante do Vaishnava, né? Dandavat é a minha única riqueza, ou seja, me prostrar diante do Vaishnava. Você entender, isso é muito importante, né? Entender que o Vaishnava pra gente é tudo, né? A gente não tem nada e o Vaishnava é tudo. A nossa riqueza realmente é estabelecer uma submissão ao Vaishnava. Isso é humildade, né? A verdadeira humildade é quando você é submisso ao Vaishnava. Você é submisso ao desejo do Vaishnava. E qual é o desejo do Vaishnava? O que o Vaishnava deseja? Ele não deseja nenhum desfrute, ele não deseja nenhum dinheiro, ele não deseja nada disso. Ele deseja que você alcance a felicidade espiritual. Esse é o desejo do Vaishnava, né? Imagina, como se diz, né? Como se conta, né? Fala, né? Que tá na floresta uma linda moça, uma jovem moça, e de repente 3 personalidades se aproximam dessa linda moça, né? Se aproxima um jovem rapaz,
um tigre e um Vaishnava, né? Um santo Vaishnava. Todos os três estão olhando essa moça, né? Então diz que então a concepção é diferente entre os três, né? Diz que o jovem moço, né, o rapaz lá, ele tem desejos de desfrutar com a moça. Ele vê que ela é muito bonita, ele quer, né, namorar ela, né? Assim. E o tigre tem desejo de devorar a moça, né? A comida dele é a moça. Então ele está falando, né? Shariral, para comer essa moça rapidinho. É a prachada dele. Já o sadhu, não. O sadhu, o desejo que ele tem é o quê? É que essa moça se torne uma devota de Krishna. Né? Então isso é a diferença entre o sadhu e as outras pessoas. Um sadguru, ou seja, uma pessoa pura, ele vai desejar sempre, né, que o coração das almas, das entidades vivas se purifiquem, né? Essa é a ideia dele. Né? Ele não tem nenhum desejo pessoal. Né? Então, quando nós nos aproximamos de um Vaishnava, a única riqueza nossa é pranipata, ou seja, oferecer reverências, ou seja, entender que esse plano, ou seja, ele representa, ele é digno de adoração porque ele representa o plano superior. Ele está trazendo Krishna até nós, né? Isso é muito importante. Imagina, Sadhusanga Namakirtana. Como é que se acha? Sadhusanga Namakirtana. Como? Sadhusanga e Krishnanama e Matrachaya, né? Sansara Diniti Ara Konvastunai. Então esse verso que essa Samaj gostava muito dele, né? Sadhusanga Namakirtana, né? É que você com Sadhusanga e com Namakirtana você pode se livrar do sansara, só com isso, mais nada. Você não precisa de nada mais para se livrar do sansara, a não ser ter Sadhusanga e cantar o santo nome. Muito, muito poderoso. Aí o outro aqui, que esse foi pequenininho, acho que esse aqui já até tinha sido, Sripada Chintamani Nayak. Então, comerciante de Bethel, de Chutak, Sri Chintamani Nayak, tinha uma Shalagram Shila, né? Famosa por satisfazer os desejos daqueles que o agradavam. Né? Shalagram Shila disse, em uma noite, né, em um sonho, a Shalagram Shila disse a Chintamani para presenteá-la um sadhu junto com um pedaço de terra para construir um templo. Bom, já que a Shila não mencionou o lugar específico, Chintamani Babu escreveu em pedaços separados de papel os nomes de várias matas em Chutak. Então vendou sua filha e disse para ela escolher um pedaço. Ela escolheu a Satchidananda Mata, né? A qual nesse momento estava lá em um imóvel locado, né? Que é a mata de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? O templo dele. Dessa maneira, Chintamani Babu presenteou a Shila juntamente com um jardim adjacente à sua própria residência, a Prabhupada Bhaktisiddhanta e sua Gaudiya Mata. Né? Então, mais algumas lojas alugadas estavam na parte frontal da propriedade, deixando apenas uma pequena entrada. Assim, Prabhupada Bhaktisiddhanta pediu a Chintamani Babu para também doar a parte que estavam as lojas. Chintamani concordou, as lojas foram demolidas e um muro foi erguido ao lado da mata. Bom, sendo razoavelmente rico, Chintamani Babu declarou que ele gastaria todo o seu dinheiro a serviço exclusivo de Bhagavan. Brevemente, a Shalagram Shila se manifestou novamente em um sonho e disse a ele para aceitar Harinama de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele fez isso. Incrível. A Shalagram Shila também deu darshana em um sonho para Vinod Devi em Chutak, dizendo a ela para construir um templo para ele em um local onde houvesse muitos coqueiros. Vinod Devi buscou em toda a cidade e finalmente encontrou um lugar certo, né? Ao lado do Chintamani Babu. Então ali se construiu o templo, né? Bom, Prabhupada Bhaktisiddhanta quis instalar as deidades de Radha Krishna imediatamente, mas enquanto o novo templo ainda estava em construção, porque a casa alugada onde a mata se encontrava realmente estava inapropriada.
Então, Chintamani Babu concordou em mover uma casa em se mover para uma casa menor até que a obra estivesse pronta, deixando sua casa principal para as deidades, né? Isso é incrível. Ou seja, esses exemplos assim, que a gente vê, né, de grandes devotos, né, que são grihastas, são, imagina, pessoas assim que têm muita facilidade econômica, né, tem essa facilidade com Lakshmi, mas eles estão prontos a se renderem às instruções do mestre espiritual. Eles não estão orgulhosos, né, porque geralmente o dinheiro, né, o Lakshmi, talvez ele deixe a pessoa orgulhosa, né? Então eles acham, muitas pessoas acham que estão ajudando, né, estão, né, contribuindo com alguma coisa, né? Mas na realidade isso tudo é uma purificação para a vida deles, né? Eles estão sendo favorecidos, né, com o serviço, né? O serviço ele tem esse fator purificante, né? Então a gente sabe, né, que em Kali Yuga, né, bom, nesse passatempo que a gente viu que a gente estava até falando esses dias, o Parikshit Maharaj, né, com Kali Maharaj, né, quando ele vê Kali Maharaj, né, castigando, né, aí o Dharma, né, o touro, né, enfim, estava castigando ali ele, né, e nesse momento Parikshit Maharaj ele tenta matar, ele já estava pronto para matar Kali Maharaj, né, a personificação de Kali Yuga, né? Mas em um momento Kali Maharaj se rende a ele, então ele perdoa, né? Enfim, ele dá refúgio a Kali Maharaj, e Kali Maharaj fala, bom, agora eu tenho que morar no seu reino, eu tenho que ficar no seu reino, né? Porque eu tomei refúgio em você, onde eu posso ficar? Aí Parikshit Maharaj fala, ó, você fica onde tem sexo ilícito, onde tem matança de animais, onde tem intoxicação, onde tem jogos de azar, você pode ficar ali. Aí Kali Maharaj falou, então eu não vou ficar em lugar nenhum, né? Você está mandando embora, né? Pô, eu tenho que estar em algum lugar, por favor. Ele fala, então tá, então onde tem acúmulo de dinheiro, acúmulo de ouro, você também pode ficar. Kali Maharaj aí permaneceu. Então realmente se diz que desses assim, ditos princípios, né, esse é o mais perigoso de certa maneira, porque se você tem dinheiro, se você tem Lakshmi e você acumula isso, né, isso pode gerar o orgulho, né, pode gerar pode desencadear o não cumprimento dos outros princípios também, ou seja, você vai ficar muito orgulhoso e você vai se desviar. Então a gente vê que esses grandes devotos, né, grihastas, né, que eram opulentos, mas que davam tudo para satisfazer a instrução do seu mestre espiritual. Então imagina aqui o devoto se guiando, né, pela instrução de uma Shala Gramshila, né, que ele tinha muita fé nela, ela era muito poderosa, né, claro, instruindo ele para fazer essas doações e ao mesmo tempo tomar a iniciação de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Então a gente vê que realmente isso é algo muito incrível, né? É um exemplo, né? Esses grandes, quando a gente viu também, né, o Jagat Bandhu, né? Jagat Bandhu, que foi que construiu o Bhagavad Bazar Gaudiya Mata. Imagina, ele estava ali, né, construindo junto com os pedreiros, assim, supervisionando tudo, né, e ele entregou tudo para Prabhupada Bhaktisiddhanta, para que Prabhupada Bhaktisiddhanta pudesse construir aí essa mansão, né, Bhagavad Bazar Gaudiya Mata, ou seja, um templo assim tão opulento. Então, são muito especiais essas grandes almas.